E aí, Flávio, boa tarde, bem-vindo. Bom te ter aqui, viu? Obrigado. Rio de Janeiro, dois beijos, porque paulista economiza num beijo, né? Quando dá um beijo, dá dois. Rio de Janeiro, eu gosto mais do Rio de Janeiro dá 2 beijos, né? E o livro? Me fala do livro. Cadê o livro para mostrar? Onde está o livro? A gente não trouxe o livro para você. Não trouxe o livro? Logo Você eu, vai... que sou uma Puxa. fanática por leitura. Mas eu mando de presente. Não, mas eu queria ver a capa. Como que é? O livro me conta do quê? A gente está falando sobre preconceito agora, né? Um tema que está muito em voga. Muito em foco, né? E a gente percebeu que era uma necessidade falar sobre isso diante de tudo que a gente tem vivido até nas redes sociais, as pessoas se degladiando para poder falar sobre algumas questões, sobre seus pontos de vista. E eu percebi que a gente precisava falar sobre isso, oferecendo informação para poder construir um diálogo salutar, para as pessoas poderem, inclusive, se apoiar em cima disso e poder falar com mais propriedade, ao invés de só divulgar coisas que são propagadas através de fake news e coisas nesse sentido. E você que lançou o livro, né? Você é escritor brasileiro, indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E falando sobre esse livro, Preconceito, eu quero entender em quais os quesitos. Você focou em um tipo de preconceito ou você abrangeu geral? Isso sobre foi muito os tipos difícil. de preconceito. Foi muito difícil, porque assim, falar sobre preconceito e tentar contextualizar isso para que as pessoas pudessem entender como é que historicamente a gente absorveu isso foi muito complicado. Então eu falei sobre os tipos de preconceito mais comuns vivenciados no Brasil, trouxe depoimentos de pessoas que vivenciaram isso, né, e tiveram sentiram na pele, e a partir daí você consegue exemplificar e trazer o público para dentro desse universo, né, que às vezes fica muito distante. A gente às vezes vê muitas coisas sendo abordadas na televisão, falando inclusive sobre violência doméstica, sobre machismo, e a gente acha, mas isso não acontece mais como acontecia antigamente. Acontece sim. Eu faço projeto em vários municípios, em várias cidades aí no Brasil, e o que a gente mais vê é a mulher sendo agredida, é a mulher sendo subjugada. Feminicídio também, sim, é um absurdo, sim, né? Sim, é um absurdo. E é muito necessário falar sobre isso, trazer esses assuntos para as pautas, oferecer informação. Porque a gente percebe também que existe muita ignorância em relação a tudo, né? As pessoas confundem feminismo com machismo, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O feminismo, ele quer garantir direitos, né? É um movimento, né? E aí as pessoas acham que a mulher quer ser... Não, realmente é isso, é oferecer informação para construir. Eles acham que as mulheres querem o quê? Eles acham que as mulheres, na verdade, querem, de alguma forma, tirar o espaço do homem. E é completamente diferente. Ela só quer ser, na verdade, valorizada, né? Porque ela merece e precisa também. E nós estamos, né, gente? Em pleno século XXI, né? Chega até doer o ouvido quando a gente escuta os homens achando que a gente está disputando lugares com ele. Não, a gente está ocupando o espaço mesmo. É isso aí. A gente está trabalhando, não existe igualdade. Se eu pago os mesmos impostos que você, o que me difere? E a gente percebe coisas, inclusive, não sei se você também tem visto isso, assim, de pessoas que concorrem a cargos eletivos com discursos absurdos, subjugando a mulher, falando de coisas horríveis, e a gente precisa se posicionar, levar informação. Tem que mudar isso, né? É isso aí. E qual foi o principal foco daquele livro? Eu sei que um livro é um filho, mas naquele momento que você se realizou nesse livro? Amiga, quando a gente conseguiu perceber que eu ia... Na verdade, assim, o meu perfil como escritor é falar de forma objetiva para diferentes tipos de público. E isso é bacana. Só que quando eu percebi a sacada que eu podia trazer os depoimentos das pessoas que viveram aquilo e não só explicar, eu trouxe o leitor para dentro do livro. Isso foi muito legal. E hoje a gente... Nossa, muitos, assim, casos de violência doméstica, isso mexe muito comigo. Eu penso na minha mãe, na minha irmã, nos amigos, nas amigas. É impressionante, né, o Flávio? Eu fico analisando. Um homem que agride uma mulher, o feminicídio mesmo, que se diz em prova de amor, isso não é prova de amor nunca. Isso não é amor. Isso é doença. E a sensação que eu tenho é que parece que não foi nascido de uma mulher. Sim. Se a primeira coisa que não colocou na boca não foi um peito, um seio de uma mãe. Porque, assim, é tanta violência o tempo todo e diz que é amor. Sim. E assim, a gente aborda outros temas como homofobia, intolerância religiosa, xenofobia. Tudo. A gente tenta trazer, na verdade, um aparato para que as pessoas possam ter o máximo de informação possível em relação ao livro. Sim, o que tem, Levi? Perguntas, amor? Sim, uma pergunta. Geralmente, quando a gente vai escrever algo, a gente tem que vivenciar. Vivenciar tanto no sentido de você passar por um certo preconceito ou de você ir atrás de pessoas que vivenciaram na pele esse preconceito. Como que foi para você sair do seu ambiente de trabalho confortável, do seu escritório e encarar essa realidade para poder colocar em belas palavras?
Eu penso de uma forma diferente. Eu acho que a gente não precisa passar por nada que vai nos segregar para tentar ser célula ativa e resolver alguns problemas que a gente vê socialmente. A gente se acostumou historicamente a absorver essa coisa de que a gente tem que depositar a expectativa de resolução dos nossos problemas apenas na mão dos poderes governamentais. E não é assim que tem que ser. A gente tem sim que levar os assuntos... Né? Tira a responsabilidade, deixa a coisa mania. correr e não tem como, né? A gente tem que se manifestar, se posicionar e levar informação sim. Quantas páginas tem o livro? 200 e poucos. Eu tentei ser o mais sucinto possível, o mais objetivo. Mais de 200, você viu que é muito preconceito. É um país de preconceituosos, na verdade, né? Se a gente encarar o momento todo, a gente analisa, né? Nós mulheres, então, deparamos com preconceito em tudo. Se a gente ganha mais que o homem, é preconceito. Se ganha menos, é preconceito. Sim. Se coloca uma roupa mais decotada, é preconceito. Sim. Não entendo. É cultural mesmo. A gente, é cultural. Tem escritor, eu li coisas assim, e a gente percebe também, eu também consegui contextualizar em relação à própria literatura. Eu identifiquei autores que eles trazem depoimentos e discursos dentro das suas obras que são muito preconceituosas. Sim. A gente vê o próprio Monteiro Lobato, já, né, que falando que a escrava, a tia Anastácia, que ela era como se fosse uma escrava, que ela era negra feito carvão. Você percebe esse tipo de coisa, esse tipo de discurso, isso passa despercebido e não pode mais passar. As pessoas, inclusive, falam que a gente está muito chato. E não está. A gente está começando a absorver uma consciência, né? E observando, exatamente, ser crítico. É isso que tem que ser feito. E o que você espera com este livro, Flávio? Eu espero que a gente possa, como eu disse, levar informação para as pessoas, construir um diálogo salutar, não ver mais que as pessoas acabam propagando e difundindo informações que são frutos de fake news. Você vê que é ignorância, as pessoas misturam as temáticas, não sabem identificar. A gente tem que construir, sim, uma sociedade melhor, mais bacana, mas de uma forma que possa se absorver a informação que a gente oferece para que as pessoas não acabem divulgando as coisas de forma perdida e desencontrada, como a gente vê, né? E você tá palestrando também? Tô vendo aqui a capa, ó. Um livro capaz de mudar tudo de você, entende sobre o assunto que eu achava que sabia até agora. E o conceito foi exatamente falar sobre essa coisa de que a gente não pode mais lavar as mãos, né? A gente tá com as mãos sujas de sangue quando a gente se abstém de falar. E eu dou palestras em várias cidades, em vários locais. O trabalho tem crescido muito. Cada ano eu falo sobre um tema bacana. Falei já sobre população de rua, fui uma das primeiras pessoas a sinalizar as epidemias de uso de crack no Brasil, nas grandes cidades. Trouxe depoimentos de quem essas pessoas eram antes de morar nas ruas, queria que as pessoas entendessem. Nossa, olha, tem pessoas, moradores de ruas, que tinham profissões maravilhosas. É o bichinho de concursada, né? Que recebe dinheiro. Eu moro na Vila Nova. Na Vila Nova, o mendigo que mora lá numa pracinha, ele era um grande alfaiate. Olha. E outro em Minas, que eu tinha um local quando morei, que era adolescente, morreu um tempo atrás. Foram muitas pessoas, mas muitas pessoas ricas. Na verdade, ele tinha desaparecido, tinha abandonado tudo. Era de uma família milionária que largou tudo para ser mendigo. E por que essas pessoas não se ressocializam? Isso é multifatorial. A gente tem históricos dos mais diversos. Tem a pessoa que ela sofreu algum tipo de violência que foi traumatizante. Trauma. A gente tem patologias, sim. A gente tem problemas de pessoas que, de repente, não querem, voltar. Porque quando você está num abrigo, por exemplo, você tem que adotar um comportamento e uma postura completamente diferente da que você tem na rua. Você tem hora para acordar, você tem que fazer sua cama, você tem disciplina, é uma disciplina. E muita gente não quer ser reinserido de volta a esses costumes. Isso também é complicado. Então, assim, a gente tem de tudo, do que você puder imaginar. Ninguém nasceu na rua, né? Não. As pessoas foram parar ali por algum motivo. Todo mundo tinha um lar, né? E hoje, o que te choca mais? Voltando dentro do livro, você falou do preconceito contra a mulher, do preconceito dos homofóbicos também, que é uma coisa que incomoda, e o preconceito religioso também, está em tudo. A intolerância. A intolerância essa palavra intolerância, ela está abrangendo em todas as áreas. Exatamente. Né? Preconceituosos, todos nós somos de alguma forma. Existe sempre alguma coisa que a gente acaba absorvendo culturalmente, através de criação, religião. E no decorrer desse processo, acho que o mais complicado é quando você vê que o preconceito acaba afetando negativamente a vida de alguém. Sim. Quando você começa a cercear direitos. E isso é muito complicado porque você vê que isso causa sofrimento, violência, discursos de ódio. E isso passava despercebido, né? A gente vê coisas na internet, artistas aí sendo vítimas aí de um monte de crimes de preconceito racial, inclusive, né? É absurdo, é complicado. Qual um capítulo do livro que te marcou? Eu sei que assim, são vários. São vários, mas teve algum assim que te chocou? Falar sobre depoimentos? Eu tive um depoimento sobre violência doméstica e um depoimento sobre bullying na escola, que aquilo ali, porque a menina, ela devia estar com uns 29, 30 anos. Isso aconteceu quando ela tinha 12.
E você percebe que aquilo marca tanto a pessoa, que aquilo é tão traumatizante que ela não conseguia parar de chorar. E aí, enquanto você está colhendo depoimento, você quer, na verdade, absorver aquilo que a pessoa viveu, mas você não quer causar um mal à pessoa, né? Você tem que pegar informações, mas ao mesmo tempo segurar. Né? E é muito complicado. Você deve passar por isso entrevistando também. E é muito ruim, é complicado. Segurar o emocional e tentar passar isso de uma forma fidedigna, sem se contaminar emocionalmente, é ruim. Olha, eu amei. O livro já está à venda, onde nós encontramos? Hoje a gente sai daqui correndo, vai ter lançamento no Rio de Janeiro, começa às 18 horas na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, no Barra Shopping. E quais as redes sociais, como que a gente encontra você? Vocês podem encontrar a gente no Pescador de Ideias, que é www.pescadordeideas.com.br, meu Instagram, que é @fladuncan, e procurando a gente nas redes sociais, a gente está indo como Flávio Duncan em todas elas. Meu bem, que vem o 2º, 3º, 10º livro, eu viu? agradeço pelo carinho. Obrigada. Nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já com muito mais para você na Tarde Show. Libera o som, DJ! Aninha!